Bom dia, Devocional 5h30. Estávamos aqui. Eu fiz a seguinte pergunta: o que você vem buscar nessas devocionais? Nós que acordamos agora 5h34 da manhã, cada uma levanta e vem com um propósito. E você que acompanha aí no YouTube, no seu melhor horário, o que você tem buscado nessa devocional, nesses momentos de devocionais? Que Deus possa recompensar a sua busca. E olha, o salmo de hoje tinha como sugestão o Salmo 62, mas ao longo do texto, o bispo JB cita o Salmo 46. E eu queria que você abrisse aí no Salmo 46, porque esse salmo, por, por quase 2 anos, ele foi o meu guia. E na versão, hoje, eu não vou ler na versão A Mensagem, eu quero ler nessa versão aqui, é a versão King James. É uma versão que o Bispo JB faz muito a leitura dela. E eu acho que nessa versão, o texto ele está mais, ele condiz mais com aquilo que nós temos guardado no nosso coração, memorizado. É uma versão mais comum. Então, eu vou ler nessa versão King James, Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e força, um socorro bem presente. Talvez na sua versão é na hora da angústia. Aqui é na hora da tribulação. Portanto, não temeremos. Ainda que a terra seja removida e ainda que os montes sejam transportados para o meio do mar, ainda que suas águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se sacudam com o seu enxar. Há um rio. Seus córregos alegram a cidade de Deus, o lugar santo dos tabernáculos do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela não será abalada. Deus a ajudará, e isso bem cedo. Os pagãos enraiveceram-se, os reinos foram movidos. Ele proferiu sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações ele causou na terra. Ele faz cessar as guerras até o confim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança pela metade. Ele queima a carruagem no fogo. E esse é o versículo da nossa devocional. Marca ele. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os pagãos. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos é conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa foi na versão King James. Queria só ler aqui na versão A Mensagem, o primeiro, o segundo e o terceiro versículo, na versão A Mensagem. Deus é o nosso abrigo seguro e esconderijo, sempre pronto a nos socorrer. Por isso, ficamos destemidos diante do desfiladeiro da morte e corajosos diante do mar tempestuoso e do terremoto, diante do ímpeto e do bramido dos oceanos e dos tremores que abalam montanhas. E se você está na versão A Mensagem, marca esse versículo 3. O Deus que lutou com Jacó, luta por nós. O Senhor dos exércitos dos anjos nos protege. E na versão da Bíblia A Mensagem, esse versículo 3, ele é repetido por 3 vezes. O Deus que lutou com Jacó, luta por mim e por você. O Senhor dos exércitos dos anjos nos protege. E eu queria que você eu queria marcar esses 2 versículos nessa manhã para você. Na versão da Bíblia A Mensagem e na versão da Bíblia King James, que é o versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os pagãos e serei exaltado na terra. Então, a palavra de hoje é aquietai-vos. E, Edjane, antes de você já fazer a oração, já quero citar o tema da nossa devocional. É hora de se acalmar e crer.
Hora de se acalmar e crer. Hora de se aquietar. Vamos orar, Djane? Amém. Deus, que coisa linda confiar em Ti. Aquietar, Senhor, que essa seja a palavra dentro do nosso espírito, da nossa alma. Nós queremos confiar no Senhor. Obrigada por essa manhã, porque o Senhor nos levantou, porque o Senhor nos deu vida. E o Senhor está dizendo nessa manhã para as nossas almas: aquietai-vos, confia. Nós queremos confiar no Senhor que está no barco, no Senhor que acalma as tempestades, no Senhor que aplana os caminhos, no Senhor que é o dono do ouro, da prata, do Senhor que nos consola, o nosso bom pastor, que nos leva aos pastos verdejantes. Ah, Senhor, ensina-nos a confiar, ensina-nos a aquietar, ensina-nos a ver que os teus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. Senhor, nós traçamos planos e metas, mas a resposta vem de Ti, Senhor. Nós confiamos no Senhor, por isso nós acordamos essa manhã. Nós confiamos no Deus que tudo pode, tudo faz, no Deus que é o nosso Paizinho amado, e somos filhas e ovelhas do seu rebanho. Deus, a tua palavra diz que o Senhor é o nosso bom pastor e as suas ovelhas, elas ouvem a sua voz e elas reconhecem a sua voz. Nós queremos ouvir a tua voz nessa manhã e reconhecer os teus caminhos. Reconhecer, Senhor, aquilo que está fora do lugar na nossa vida, na nossa casa. Deus, coloca no lugar, coloca em perspectiva e traz, Senhor amado, para o lugar certo. Aquilo que está fora do lugar no nosso caráter, na nossa casa. Deus amado, no nosso trabalho, na nossa geografia. Senhor, coloca no lugar. Porque Tu és esse Deus que coloca tudo em ordem. Com uma palavra da Tua boca, tudo se faz ordem, Senhor. Tudo se coloca em ordem. E é essa palavra, Senhor, que coloca ordem no caos, que nós queremos ouvir nessa manhã, Senhor. Queremos ouvir dentro de nós, dentro do nosso espírito, Senhor. Às vezes, o Senhor usa a pastora Leia, a Eneida, mas às vezes, Senhor amado, o Senhor mesmo fala. É a Tua voz, Senhor, que acalma as tempestades, a Tua voz que abre os céus. É essa voz, Senhor, doce e poderosa ao mesmo tempo. Doce e com autoridade, Senhor, que nós queremos ouvir nessa manhã. Obrigada, obrigada porque a Tua bondade e a Tua misericórdia têm nos seguido todos os dias da nossa vida. E nós contaremos a Tua bondade na terra dos viventes. Nós te bendizemos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Tá pausado, não tá? Aí, voltou. A internet aqui travou. Obrigada, Djane. Bom dia, pastora Leia. Pastora, sabe o que eu imaginei? Eu imaginei que na Bíblia do Bispo JB tem um coraçãozinho nesse Salmo 46. Eu acabei de fazer aqui no meu também. Eu acho. Eu acho que deve ter um monte de coraçãozinho no da Bispo, no do Bispo. E esse é um salmo. Ultimamente, né, a gente tem visto ele diz muito salmodiando, né? Se você quer ouvir uma boa palavra de tempos de guerra e vitória, busca lá no YouTube as palavras do nosso bispo, porque ultimamente ele tem estado muito parado em Davi. Eu não sei se você conhece esse último livro que ele lançou. Ô, gente, você tem problema com pessoas tóxicas ou você tem uma batalha de relacionamento, você não pode deixar de ter esse livro. Esse livro é um manual de relacionamento.
chama A Batalha de Todas as Gerações. Um clássico, um livro que dá para fazer tanta coisa, inclusive ele vai ser tema de muita coisa das nossas crianças lá na nossa igreja, e eu quero te indicar para você poder ler. Maravilhoso. E é baseado em muitas narrativas que o bispo traz em salmos. Deixa eu te dar bom dia, bonita. Bom dia, bonita. Eu continuo aqui com meu olhinho, ainda aqui com um remedinho para botar no olho. A médica disse que podia ser um conjuntivite, pode ser um terçol. Eu estou esperando aqui desapontar e estamos seguindo, mas medicada e bem. Aqui em Brasília está muito seco. Como que está aí nessa cidade? Está tudo bem? Aqui está bem seco, gente. Estou vendo aí umas notícias que no Rio de Janeiro está chovendo, né? Aqui a gente nem sabe mais como que é a chuva. Já até esquecemos como que faz quando chove. Muito, muito seco. Então, quero abençoar o seu dia hoje, no dia 9 de outubro, dia para você poder ouvir o que Deus tem para falar para você. Nós hoje vamos ouvir sobre se acalmar e crer. Duas coisas maravilhosas, calmaria e fé. Vamos ler, então, para ver o que temos aqui? Ler o quê, pastora? Ler uma reflexão desse livro dos nossos bispos, que a gente segue desde o início do ano, e que traz para a gente algumas inspirações, especialmente nos textos bíblicos. Alguns que a gente lê aqui, eles são para isso, para a gente, quando ouvir a reflexão do que eles trazem, a gente já ter um conteúdo dentro de nós. E o maior conteúdo, e o conteúdo mais importante que você tem que carregar daqui é a palavra. Então, você precisa vir para esse devocional com a sua Bíblia bonita, com canetinha colorida, para você poder escrever. Eu estava aqui ouvindo a Diane orando e escrevendo aqui, ó, no meu Salmo 46, e botando aqui, Deus, obrigada, refúgio, fortaleza e socorro. Não, vamos falar aqui que eu quero te contar o que eu estou escrevendo aqui. Bora, que eu vou guardar isso aqui para falar com você direitinho. Bora lá. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes do mundo e nenhuma delas é sem significação. 1 Coríntios 14, 10. Eu acho que valeria a pena você depois pegar o contexto desse texto e entender bem o que 1 Coríntios 14 está dizendo com esse versículo, tá? O tema de hoje é hora de se acalmar e crer. Para, pastora, lá vem tu para me acalmar. Nem sabe da minha vida. Não sei mesmo. Não sei, mas sei do que Deus tem para nós hoje. Bora juntos, vem. Em meio a muitas vozes do mundo que nos empurra para o medo e a inquietação, o Salmo 46 nos convida a um descanso radical. Diz assim: aquietai-vos, bonitas, e sabei que eu sou Deus. Aquieta-te. Essa manhã Deus está nos dizendo para a gente se aquietar. Vivemos em uma época onde a agitação e o ruído parecem conspirar contra a nossa paz, tentando desviar a nossa atenção de Deus. Nada nos desgasta tanto quanto querer estar no lugar de Deus, tentando tomar as decisões de Deus, controlando aquilo que só Ele controla. Está na hora, bonita, de você tomar vergonha na cara e se acalmar e crer. Está escrito isso, pastora? Não, tá? É a minha versão aqui, com a licença poética de chamar essa atenção 5h48 da manhã. Está acordando aí, né? Olha aqui, gente, isso aqui eu marquei. Presta atenção aqui, aonde que nasce, aonde que é gerado, aonde que está, na barriga. Quando está para nascer, a ansiedade, onde que ela está? A ansiedade nasce da crença que estamos em solidão, sozinhos. Vou ler de novo. A ansiedade nasce da crença de que estamos sozinhos. É uma crença errada que eu vou te mostrar que isso não tem base. A ansiedade nasce da crença de que estamos sozinhos, de que precisamos lutar por causa de cada detalhe da nossa segurança, mas a Bíblia nos ensina o quê? A ter fé, a confiar. Deixar Deus ser Deus na nossa vida significa liberar nosso controle e descansar na sua soberania. Se aquietar, aquietar-se, é um ato profundo da sua fé em ação.
Muitas vezes queremos agir, fazer algo, tentar controlar o que não está no nosso controle. Quase tudo, tá, bonita? Não está no nosso controle. Mas a verdade, a verdadeira força está onde? Na sua confiança, naquilo que você vai confiar. No silêncio da fé, nossos medos se dissipam e encontram paz. O Senhor é o refúgio e fortaleza, um socorro sempre presente nas tribulações. Mesmo quando as águas rugem e os montes se abalam, a sua presença permanece inabalável e é nela que eu e você a gente encontra segurança. Quando confiamos em Deus, libertamos-nos das pressões que o mundo tenta nos impor e experimentamos uma paz que excede a todo entendimento. É tempo, bonita, da gente soltar os fardos pesados, de liberar o controle e entregar as nossas preocupações ao Senhor. Deus nos chama para um lugar de paz, onde podemos descansar, confiando que Ele trabalha em nosso favor. Como filhas amadas, somos convidadas a esperar pacientemente. Como filhas amadas, somos convidadas a esperar pacientemente, certas de que Ele está cuidando de cada detalhe da nossa vida. A verdadeira paz não vem da ausência do problema, mas da certeza de que no meio dos problemas, Deus é o nosso refúgio seguro. Então, nessa manhã, aquieta tua alma e viva em plena confiança no Deus que nunca, 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 nunca falha. Ai, que lindeza, meu Deus! Bispo, aqui todo inspirado nesse texto. Bora aqui falar do Salmo 46. Aí eu estava aqui contando para você que enquanto eu estava ouvindo a Djane orar, eu estava escrevendo. Estou com essa mania agora, gente, de escrever na Bíblia. Olha aí. Estava aqui escrevendo e falando, obrigada, Senhor. Por quê? Porque o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza e o meu socorro. Para qual dia? Para o dia que eu acho que eu estou sem escape. Para o dia que as coisas estão no vucu-vucu, que parece que a gente não tem controle, parece que a gente está ali no meio de uma tempestade, de uma tribulação. É nessa hora que ele vem ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro. Aí a Bíblia fala assim, ele está bem presente na hora da angústia ou na hora da tribulação. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Decorou esse versículo, não decorou? Você conhece ele de cor, né? Me sinaliza aí, quem tem esse versículo de cor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Vai, só Kedna? Mentira. Michele, Carol, Nilva, Neidina, Ana, Juliana, todo mundo sabe? A Djane, Vera, Anne, muito bem. Keila, muito bem, bonitas. Vocês todas que estão aí me dando um joinha que conhecem esse versículo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Vocês podem me dizer por que é que a gente decora um negócio tão forte como esse e na hora que a coisa chega, a gente se esquece? Será por que que a gente sabe um versículo tão poderoso, uma arma tão poderosa contra o inferno, sabendo e crendo e tendo conhecimento cognitivo, né, mental, de que o nosso refúgio... Ô, gente, fiquei pensando, refúgio serve para quê e para quem? Refúgio serve para quem precisa de proteção. Nós precisamos de proteção todo o tempo, o dia inteiro, o tempo todo, todos os dias. Quem que precisa de uma fortaleza? Eu morei em Niterói, no Rio de Janeiro, e lá tem muitas fortalezas. Gente, o muro, a parede de uma fortaleza, ela é dessa grossura aqui, ó. Não é um drywall, não é uma paredinha, é muito forte. São pedras e mais pedras que montam uma fortaleza, porque a fortaleza ela foi construída para o momento da guerra. E ela protege aquele território e aqueles soldados que estão ali na guerra. Então, Fortaleza é esse lugar onde as pessoas estão ali com a sensação de estarem seguras, enquanto lá fora tudo está um caos. Socorro. Quem que precisa hoje, nessa manhã de socorro? Porque a gente está aqui nesse texto por tua causa. É tua, bonita. O socorro, ele está
para você, para mim, para nós, mesmo que você pense assim, não, pastora, está tudo de boa, estou numa fase ótima, está tudo de bom, bem aqui em casa, mesmo assim o socorro está ali à sua disposição, mesmo quando está tudo bem, mas esse socorro do Salmo 46, o salmista fala assim, se você está no meio da tribulação, não temas, não tenha medo, você tem o socorro bem presente nessa hora para te proteger. Aí o 2, versículo 2 fala assim, portanto, a explicação é, portanto, então, concluindo, logo, né, que você sabe que ele é o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu socorro, não tema não, não tenha medo não, porque ainda que a terra se transporte, os montes se abalem, os seios do mar, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes estremeçam, você não precisa temer, porque ele é o seu refúgio, fortaleza e o seu socorro. Aí vem a parte que eu quero parar aqui com você, tá? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Aí eu quero vir aqui com você nesse texto, nesse versículo, e falar: o que é o rio? Esse rio é a presença. Há um rio, há uma presença, há um movimento, há um abraço, cujas águas, o movimento dele alegra uma cidade que é manifestada na paz no meio do caos. E nesse momento aqui, o santuário das moradas do Altíssimo sou eu e você, somos nós, bonita. O Salmo 46, e eu estou no versículo 4 agora, diz que Deus está no meio dessa cidade e jamais, nem em hipótese alguma, você será abalada. Ah, pastora, pera, que então esse versículo não está aqui na minha vida, porque eu estou aqui toda abalada com essa situação. Ô, bonita, deixou se abalar pelo que mesmo? Por que é que você está deixando ser abalada pela mentira? A verdade para nós hoje é, ele, nessa manhã, está se revelando para cada uma de nós, que ele é o seu refúgio. Então, bonita, para de correr, de fazer coisas com a força do seu braço. Corre para o refúgio. Lá é uma fortaleza, então não se preocupa, mesmo que você ouça o barulho das bombas, mesmo que você ouça o barulho das batalhas, a batalha tem barulho, tem um som específico. Não está ninguém dançando, cantando. O barulho das bombas é alto, é traumático, inclusive. Muita gente que participa da guerra precisa ser afastado 100% das atividades depois que retorna para casa, porque ele precisa se reorganizar internamente, porque foi as expressões e os impactos que aquela experiência dá são muito fortes. E é possível que você seja uma soldada, nesse caso, nesse mesmo lugar, de estar se recuperando do trauma de uma batalha, de uma guerra. Mas hoje eu quero te dizer que você nunca esteve sozinha. Talvez a sua sensação hoje, pensar assim, ai, pastora, parece que eu estou aqui batalhando sozinha. Então, eu vim aqui te dar uma notícia. Primeiro, para de batalhar. Para. Você não vai ter. Sabe qual é a sensação que às vezes eu tenho? Eu vou falar de mim. A guerra, ela é grande e tem muito exército. Mas aí eu tô com uma faquinha de cortar pão. Aí eu quero ir para a guerra. A minha ferramenta é uma faquinha de cortar pão. Gente, às vezes a gente não tem o preparo, às vezes a gente não tem os recursos, mas Deus está ali dizendo assim, não vai me entregar não a faquinha do pão? Não vai não? Vai lá sozinha. Não, vou sentar aqui e vou te esperar. Eu acho que Deus fala às vezes isso comigo. Aí eu vou, insisto, em tentar lutar sozinha com a faquinha do pão. Aí venho toda, né, murchinha, né, toda machucada, porque quem entra numa guerra despreparada se machuca. Aí venho toda, né, arrependida e peço perdão e peço ajuda. E imediatamente ele toma o controle, me coloca no refúgio, me coloca dentro de uma fortaleza e ele é o meu socorro. Gente, parece que às vezes a gente está indo com uma espada de brinquedo para a luta. A gente não tem ferramenta. Deixa eu te dizer, isso aí que você está passando, essa batalha é do Senhor.
Aí ele fala assim no final, que é lindo. Bora lá pro final. Lá no 10. Salmos 46, 10 fala assim: olha, o segredo é você ter fé. Primeiro, se acalme. Se acalme, que essa é a hora de você se acalmar. A segunda é: a tua fé está aqui, ó, no versículo 10. Aquieta-se, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Em algumas versões fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado em toda a terra. Você já decorou esse versículo? Facinho, né, de decorar, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ah, por que a gente não se aquieta, gente? Então, nessa manhã do dia 9 de outubro, eu quero te dizer que Deus está te dizendo assim: se aquieta. Porque, para mim, hoje, saltou os meus olhos e parece que Deus escreveu agora, na hora que ele ainda estava lendo, o anterior. Eu nunca tinha parado para olhar como eu estou olhando hoje o versículo 9 do Salmo 46. Ele fala assim: ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros. Aí eu vou botar aqui assim, ó, na minha cabeça e dentro de mim. E tira da minha mão a faquinha de pão, tira da sua mão a espada de brinquedo. Ele é esse que faz cessar as guerras. Você está acompanhando as notícias? Você viu lá que em Israel, que a gente está no momento de assinatura de paz? Você viu, está acompanhando que os Estados Unidos promoveu lá um momento de cessar a guerra lá em Israel? Você viu lá que a gente agora está começando a olhar um cenário que vai trazer um tempo diferenciado sobre a história do mundo. Ah, não está vendo, não? Então, deixa eu te dizer, o que nós estamos vendo é o Salmo 46, 9. É Deus quem faz cessar as guerras. Onde? Dentro de você e até aos confins da terra. Dentro de você, nas guerras mais invisíveis e às vezes guerras secretas que a gente estabelece dentro de nós, ele faz cessar nessa manhã a guerra. Todas as armas, todos os armamentos, todos os lugares que guardavam arsenais, todos os arsenais, ele está destruindo, porque ele quebra o arco. Aqui o meu arco, a minha faquinha de pão, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Sabe o que Deus faz? Ele tira todos os recursos que a gente imagina que uma guerra precisa, porque não vai ser mais necessário, nessa estação, pensar em guerra. No versículo 9, ele diz que Deus faz cessar a guerra que você está vivendo. Aí você olha em volta e fala assim: pastora, você sabe que às vezes eu olho, está tudo bem fora, mas eu estou com uma inquietação dentro. Ô, gente, a guerra interna é a coisa mais difícil da gente lidar, né? E a gente, nesses últimos tempos, e aqui no começo desse texto que o bispo escreveu, ele fala isso, né? Que muitas vezes a gente fica sendo distraído com as vozes, com os barulhos, e a gente se desgaste de achar que a gente tem controle, que a gente está no lugar de Deus controlando tudo. Não, você não controla. Você não tem esse poder. Oh, gente, graças a Deus que você e eu não controlamos, graças a Deus. Ele está dizendo assim: não preocupa não, se aquieta. Hoje é uma hora de você se acalmar, usar a tua fé. Aí nessa oração de agora, eu quero te convidar para você poder pensar o que é que você tem chamado de guerra nesses últimos tempos. Onde é que está a tua batalha? Tua batalha está no casamento? Ô, gente, eu quero chamar a sua atenção para uma batalha que eu tenho certeza que você enfrenta. É a batalha da mente. Essa batalha, ela é, oh meu Deus, ô batalhazinha que precisa de socorro, de refúgio, de fortaleza e de socorro. Precisa. A batalha da sua mente é um negócio que você precisa controlar o tempo todo e entregar ao nosso Deus. Aí hoje ele está falando assim: guerras internas, batalhas do pensamento e da mente, eu faço cessar todas as guerras de dentro de você. E se você for aos confins do mundo, eu também cesso.
porque sou eu quem quebra o arco e despedaço a lança e queimo os carros no fogo. Ô, gente, o que que é isso? Não foi que Deus escreveu isso hoje? Escreveu, porque eu não estou me lembrando de ter lido que ele faz cessar as guerras da mente que ele faz. Nessa manhã ele está dizendo que você e eu temos a oportunidade de olhar a guerra que você está nomeando como uma oportunidade dele manifestar o poder dele. Isso que você está chamando de guerra, eu chamo de oportunidade para ele manifestar que ele é o que para você? O seu refúgio, a sua fortaleza e o seu socorro bem presente. Quero que você, nessa oração, pense o que você precisa soltar dos fardos que você tem carregado, dos pesos que você tem carregado, dos pensamentos incorretos, das mentiras que tem colocado no seu coração as coisas. Aí eu fiz uma listinha aqui do que eu devia e pensar no Salmo 60, 46, 9, que ele precisa cessar dentro de mim. Vou te dar as minhas, tá? Meus pensamentos, ele precisa cessar as guerras da mente, as culpas que eu já até confessei, mas às vezes as culpas parecem que vêm como uma mentira, me relembrando coisas que eu já venci. Eu preciso que ele cesse nessa manhã a minha incredulidade. Eu não tomo posse muitas vezes da fé. E hoje ele está falando, Leia, minha filha, ô menininha teimosa, calma, tenha fé. A minha incredulidade é o que ele está fazendo cessar nesse dia. E, finalmente, o que ele está fazendo cessar dentro de mim são as minhas exigências. As exigências internas e as minhas exigências externas. Às vezes a gente tem uma régua muito alta para os outros, mas dentro de nós a gente sabe que nem a gente dá conta. A gente tem uma régua alta para os filhos. Menina, os filhos não podem triscar a manta do sofá, que a gente se irrita. O bichinho não pode sentar o bumbumzinho lá, sair para beber uma água, que se a gente vê o treco desbagunçar ali desorganizado, bagunçado, a gente se irrita. É uma rigidez e uma exigência tão desnecessária que a gente carrega. Aí as crianças não podem nem, elas sentam, já ficam com medo de você falar, já está bagunçando a casa. Que casa, gente? Um pano, um pedaço de pano no sofá. Aí te tira do sério. Aí o marido bota a toalha. Gente, a toalha do marido vai ficar na cama. Se convença disso. É você e eu que vamos tirar. Não tira a sua paz, não. E ele está te dizendo assim, eu faço cessar as guerras que estão em você. E que às vezes você inventa. O que tem a criança entrar de chinelo numa hora que você acabou de fazer a faxina? Pastora, mas o chinelo está sujo. O que tem, gente? A gente não está aqui para limpar? Ensina a criança que ele precisa tirar, ensina de novo, ensina de novo. Não saiu, isso vai fazer tirar sua paz. Não. Porque deixou a louça na pia. Vai deixar, gente, vai deixar. Você vai falar 500 mil vezes, a criatura vai deixar. Aí, nessa manhã, Deus está dizendo assim, está chamando isso de batalha? Eu tô, Deus, chamando isso de batalha, porque é a batalha que eu travo todo dia aqui em casa, nas picuinhas. A sua guerra com as picuinhas? A minha é. A minha, muitas vezes, é com picuinha. É onde Sofia deixou o negócio, onde Quedinho não guardou, onde que eu devia ter posto as coisas. Aí eu olho para dentro de mim, e eu quero que você faça esse exercício, e penso assim, peraí, mas eu dou conta de fazer o tempo todo tudo certo? Não. E como é mesmo que Deus me trata? Com misericórdia? Com perdão? Com graça, né? Pois é, nessa manhã, as guerras querem ser cessadas. As minhas são as minhas guerras de pensamento, de culpa, incredulidade e exigência. E as suas? Nessa manhã, Deus está dizendo, se aquieta, Léia. Fica aí quietinha para você saber quem eu sou para você. Que eu sou para você. E deixa eu te dizer, não é só para você, não. É para o mundo inteiro. Aqui o mundo, aqui atrás de mim, nesse mapa, é o mundo inteiro. Hoje a gente já pensou, todas as mulheres desse mundo inteiro, sabendo que ele será exaltado. Hoje não dá vontade de chorar de amor? Ele é exaltado entre as nações, aqui no meu mapa, aqui atrás de mim. Ele será exaltado em toda a terra. Ele está te dizendo assim, o grande eu sou, estou preocupado em você se aquietar. Olha isso.
Eu, o grande eu sou, o dono do universo, dono da terra, que segura todo o mapa mundi na terra, conhece cada casinha, cada pessoa que habita nesses lugares, sabe quem está de uma ponta para outra. Esse Deus que será exaltado em toda a terra, ele está te dizendo assim: ô Luzia, se aquieta. Ô Michele, se aquieta. Aparecida, se aquieta, bonita. Ele está falando o nosso nome. E ele está falando, sou eu quem faço cessar. O que você, às vezes, começou sozinha. Eu já te contei que eu tinha um hábito de ter uma guerra no meu casamento sozinha no final do ano? Ah, não te contei? Não, deixa eu te contar. Todo final de ano eu achava que eu estava em crise no casamento, mas eu ficava sozinha na crise. E eu achava que não estava bom, eu achava que a Jean estava chato, eu achava que eu não estava dando conta, eu achava tudo isso. Até um dia que a Luana falou assim: ô pastora, você está percebendo que todo ano você tem essa pauta, nessa mesma época? E eu falei assim: meu Deus, não tinha percebido, Luana, socorro. E aí eu percebi que eu criava crises. E eu encontro tantos de nós, tantas mulheres, tantas bonitas, tantas irmãs, tantas amigas apaixonadas por Deus, que amam o Senhor, que está às 5:30 da manhã, em algum momento, orando, cuidando das coisas de Deus, mas dentro de si, criando problema que não existe. Dessa manhã ele fala assim: eu faço cessar as suas guerras e as guerras de toda a terra, para você poder saber que eu sou o Deus que fala. Eu sou o Deus. Eu sou Deus. Feche os seus olhos. Senhor, nessa manhã, nós queremos pedir ajuda. A gente não sabe se aquietar, Senhor. A gente não sabe ter calma, a gente não sabe esperar, a gente não sabe ter paciência. A gente sabe quem o Senhor é, mas às vezes pegar esse conceito, pegar esse conteúdo e trazer para a nossa prática parece que é um lugar tão distante. Nessa manhã nós queremos pegar todo o conhecimento que nós temos, tantos versículos que a gente já decorou, tantos princípios que estão dentro de nós, nós queremos pegar tudo isso e fazer disso a nossa vida, o nosso padrão. Nós queremos sair desse encontro de hoje sabendo que o Senhor é o nosso Deus. E por causa disso, o nosso coração se aquieta. Nós queremos ouvir a tua voz dizendo assim: Oleia, aquietai-vos e sabei que eu sou o seu Deus. Oleia, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou, Leia, para você o Deus pessoal. Então se aquieta. Mas olha aqui o mundo. Eu sou exaltado em toda a terra. Como assim que você não vai se aquietar diante de toda a grandeza que eu sou, Leia? Senhor, junto com todas essas mulheres nessa manhã, nós te pedimos ajuda para nos acalmarmos os pensamentos, acalmarmos a nossa alma, acalmarmos, ó Deus, as nossas ações diárias. Senhor, quanta picuinha que a gente perde tempo, nos perdoa, Deus. No dia a dia, no trabalho, gente do céu, Senhor, eu fico às vezes me olhando e vendo para que eu estou preocupada com isso. Isso não me ocupa tanto dentro de mim. Senhor, nessa manhã eu quero te engrandecer. Essas guerras internas que muitas de nós ocupamos, o Senhor faz cessar. O Senhor faz cessar todas as guerras nessa manhã, nos dizendo para nos aquietar. Senhor, eu te entrego nessa manhã todos os meus pensamentos, os certos e os errados. Quero te entregar as guerras das culpas, que eu já sei que eu já venci, Senhor. Mas os pensamentos e às vezes umas pequenas evidências, ou às vezes uma sensação traz de volta a culpa. Eu não quero para mim, Senhor. Senhor, muitas vezes eu não confio no que o Senhor é. O Senhor está dizendo para mim que o Senhor hoje é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro. Mas a incredulidade, em muitas áreas da minha vida, é uma guerra. E nessa manhã eu te entrego as exigências que eu crio, dentro de mim e fora de mim. Recebe todas as guerras dessa manhã que o Senhor está disposto a cessar de todas essas minhas irmãs que nessa oração estão lhe entregando, Senhor.
As guerras, Senhor, às vezes do pensamento de pecado, às vezes de pegar as coisas daquilo que não é de si, aquelas coisas que são, às vezes, o hábito de roubar, às vezes o hábito, Senhor, de ficar falando da vida alheia, às vezes o hábito, Senhor, de estar passando adiante uma mentira. Senhor, nessa manhã eu te engrandeço, acalmo o meu coração e acesso a minha fé de saber que o Senhor cessa todas as guerras. Obrigada, porque a reunião de hoje, com todas essas mulheres aqui, e aquelas que vão acessar depois, é uma reunião de mulheres que entenderam nesse dia que o Senhor, que é o Senhor dos exércitos, sabe o que é guerra, sabe o que é batalha. E nesse dia está dizendo: cessa, acabou, chega. Hoje a tua voz está dizendo: acaba aqui. O campo de batalha se cessa. Os barulhos das bombas acabam. E eu, aquele que guardo todas as coisas, aquele que sou refúgio, fortaleza e socorro, eu digo sim e não. Digo vai e não vai. Eu digo tenha e não tenha. Eu, o Senhor, declaro nessa manhã, na vida de cada uma de vocês, que eu cesso, eu finalizo, eu termino esse ciclo. Pode ir embora, pode ir para casa e descansar e se aquietar, porque eu sou o seu Deus. Você vai saber, sabereis que eu sou o seu Deus. Obrigada por essa convicção, Senhor, do nosso coração nessa manhã, de nos despedirmos aqui sabendo que o Senhor é Deus e que o Senhor é exaltado em toda a terra, em todas as nações, em todas as línguas. Senhor, eu fico imaginando, olhando para esse mapa aqui nesse escritório, e eu fico olhando como deve ser a relação que o Senhor tem com aquela dona de casa que mora lá no Alasca. Como deve ser amar uma pessoa que mora lá na Austrália? Senhor, como que o Senhor ama uma mulher da Coreia? Senhor, como que é que o Senhor fala nessa manhã para nós que o Senhor cessa as guerras? E o Senhor também está dizendo para as mulheres lá da Rússia. Senhor, como é falar para as mulheres argentinas? Senhor, me abala o coração, me arrebata saber que essa palavra está sendo recebida sobre toda a terra e que nós somos somente uma gota no oceano. E a gente acha, Deus, a gente acha que o mundo inteiro é o nosso problema. Mas quando a gente olha a tua mão poderosa sobre todas as nações, o nosso coração se constrange pelo amor que o Senhor tem em dizer pessoalmente, personalizando, dizendo para mim: Leia, aquieta-te, se acalma, acessa a fé, acessa aquilo que você sabe que eu sou. Obrigada, Senhor, por imaginar a terra toda na tua mão e saber que mesmo assim o Senhor visita o meu pensamento mais secreto e nessa manhã faz cessar todas as guerras que eu criei dentro de mim. Obrigada, Senhor, por guerras reais e por guerras invisíveis e imaginárias que a gente às vezes inventa. Obrigado por esse amor incondicional, em que o Senhor diz que está com a gente, que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, e o Senhor se mostra como o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia. Te adoramos nessa manhã com toda a nossa força, com todo o nosso fôlego. Te amamos, te engrandecemos e reconhecemos a tua mão em nós. Em nome de Jesus. Amém. Bonita, tchau. Tchau, que eu estou aqui imaginando. Ô, gente, na hora da oração, Deus me dá uns insights. Como assim que eu trago a mulher dona de casa do Alasca, lá no meio do gelo? Ai, ai, para quê? Para ampliar nossa visão, para você poder saber que o mundo não gira em torno do seu problema, não, que gira em torno do amor que ele tem sobre toda a terra.
tão bonita do YouTube. Deus te abençoe. Hoje Deus está falando para você que Ele é o seu Deus. Você vai saber que Ele é o seu Deus quando? Quando você se aquieta, tá? Ele faz cessar todas as guerras. Um beijo, bonita.